então, a gente ouviu aí essa Hum, declaração de Bolsonaro falando da inclusão, da minuta do golpe, esse é um absurdo. Já dá para entender um pouco que essa que vai ser o argumento, esse vai ser o argumento utilizado por um eventual recurso. Isso pode, a inclusão da minuta do golpe no julgamento, isso pode trazer alguma chance a Bolsonaro a reverter um possível resultado de inelegibilidade? Veja bem, essa questão já inclusive existe um recurso interposto para o STF, porque quando se descobriu essa minuta no início do ano, no começo de fevereiro ela foi para o processo. Quando foi para o processo, a defesa foi instada a se manifestar e falou: não pode ter esse documento aqui, porque isso seria um fato posterior, isso não pode juntar, porque estaria ampliando os limites da lide. O ministro Benedito Gonçalves, como relator, decidiu monocraticamente, falou: não, isso não é um fato independente, não é uma nova irregularidade que estão apontando, até porque ocorreu depois da eleição. Isso é um documento que tem correlação no contexto do que foi narrado na inicial, de que seria uma ação de campanha estratégica para desestabilizar a justiça eleitoral, essas instituições, a própria democracia. Então, isso, vamos dizer, pode ser considerado, no momento do julgamento, veremos, como uma consequência e não como um fato em si a ser apurado. E isso foi levado ao plenário do TSE, e o TSE, por 7-0, falou: não, esse documento tem que permanecer nos autos. Daí já foi interposto um recurso extraordinário, salvo engano, em abril ou junho, que fica parado esperando a conclusão do julgamento. Há uma discussão muito grande sobre essa minuta, mais na imprensa do que no processo. No processo, a discussão foi muito pequena. O ministro Raul, ao votar agora, disse: eu não posso considerar essa questão da minuta porque já está decidida pelo plenário, então não vou conhecer dessa questão. O ministro Raul teve entendimento, falou: não, como aqui é o julgamento final, eu posso rever toda a matéria que foi tratada no processo ao longo da sua existência. Qualquer ponto levantado pela defesa ou pela acusação pode ser tratado aqui no plenário, e eu examino e entendo que essa minuta não pode ficar aos autos. O ministro Floriano, que vem em seguida, falou o seguinte: a minuta é totalmente irrelevante para mim, ele falando, para mim é totalmente irrelevante. Eu analiso única e exclusivamente a, a reunião dos embaixadores, a qual, por si, tem uma gravidade suficiente para gerar o abuso de poder, consequentemente, a inelegibilidade. E o ministro André Ramos Tavares também acompanhou o ministro Benedito na parte das preliminares, ou seja, não entrou nessa discussão. E nesses votos se verifica é que a minuta ela é citada aqui ou ali, mas não é o documento exatamente que está sendo examinado, não é o ato de ter ou não, quem fez, quem não fez, confeccionou essa minuta, se guardava, porque guardava, nada disso está sendo perferido. Ela foi tangenciada. Quando você tem uma nulidade, é essencial, principalmente nessa parte de fato novo ou documento novo, que o documento, que o fato novo, seja essencial para o deslinde do julgamento. Se eu falo: ó, eu considerei um depoimento, e toda a minha condenação está baseada nesse depoimento. Se esse depoimento é nulo, a condenação cairá. Agora, se eu falo: eu estou condenando por conta do documento 1, 2, 3, 4, 5, depoimentos 6, 7, 8, 9, 10, e aí eu tenho um único depoimento que é nulo, terá que ser visto. Se eu retirar esse depoimento, eu posso manter a decisão com base nas outras provas que foram examinadas? Se sim, você não tem, na realidade, quase que interesse em discutir essa questão, porque ela seria irrelevante para a Agora, alteração do agora, resultado. Henrique, como você mesmo menciona, afora o ministro Raul Araújo, que atribuiu a essa minuta uma relevância que ela não tem nem no voto do relator Benedito Gonçalves, os outros ministros que se manifestaram nessa segunda sessão, o Floriano Marques, o André Ramos Tavares, eles praticamente ignoraram essa minuta e consideraram que o evento em si, a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, já é suficiente para justificar a inelegibilidade. O que eu lhe pergunto, na condição de ex-ministro do TSE, é se, a seu juízo, analisando o andamento do julgamento, se foi um erro do Benedito Gonçalves adensar esse processo com esses elementos secundários, a minuta,
as lives do Bolsonaro, entrevistas do Bolsonaro, se a reunião com os embaixadores era em si mesma tão sólida como evidência, por que colocar essas coisas, esses penduricalhos no processo? A seu juízo, foi um erro? Forneceu-se material para que a defesa sapateasse sobre o voto do relator? Não, o processo, José, ele é formado pela iniciativa das partes. A minuta não foi lá espontaneamente. O Valber Agra, que é o advogado do PDT, requereu que ela fosse. Mas o relator podia ter ignorado, podia ter... Poderia, mas, né? Qual que é o normal de uma instrução processual? O autor quer juntar tais provas, junta. O réu quer juntar tais provas, junta. Depois a gente verifica, o julgador verifica qual dessas provas é pertinente, qual dessas provas não é pertinente. Agora, não deixar juntar significaria exatamente a mesma discussão. Tem muitas vezes processos em que o autor ou o réu pedem a produção de determinada prova e depois lhes é negada. E aí vem a segunda instância e fala o seguinte: você julgou, absolveu porque não tinha provas, mas a acusação pediu a juntada de tal provas e você negou. Então, como você pode negar a juntada de uma prova e depois absolver dizendo que não existe prova? Fica uma contradição. E esse tipo de procedimento normalmente gera nulidade do processo e retorno nesses infindáveis recursos vai e vem. E a questão, eu particularmente acho que quanto mais documento juntar, você junta. Se ele é relevante ou se ele não é relevante, aí é um problema de análise de mérito, que é no momento do julgamento.